Bem-vindo à última segunda-feira do mês de fevereiro. Mais uma segunda-feira onde nós estaremos tratando assuntos sobre a liderança focada em pessoas. Hoje nós vamos tratar sobre servir aos outros através da nossa liderança. Certa vez eu estava fazendo uma viagem num projeto, num evento, com alguns líderes, pastores e jovens aqui da nossa igreja, num outro estado, não era aqui em Minas Gerais. E nessa viagem, algumas pessoas me abordaram na fila do almoço. Era uma fila longa, não estava assim, não era uma fila dessas que não anda. A fila estava andando razoavelmente, mas era uma fila muito longa para o almoço. E eu fui abordado por essa pessoa dizendo assim: você é pastor, correto? Sim. E você é pastora? Falou com a minha esposa. Ela disse: sim, somos pastores. Sim, pois nós queríamos convidar vocês a não ficar aqui na fila e a irem lá na frente para servir primeiro. Eu agradeci a gentileza dele, a educação, realmente era um jovem muito gentil, e disse a ele que eu preferia ficar ali com as pessoas da igreja mesmo, que nós iríamos almoçar juntos. Ele, mais uma vez educadamente, me pediu para não ficar ali e ir para junto das outras pessoas que estavam mais à frente, que era o lugar dos pastores. E eu então insisti mais uma vez que eu preferia não ir, e ele então perdeu um pouquinho a paciência e disse: olha, pastor, aqui na nossa igreja é assim, nós honramos os pastores, pastor aqui não pega fila. E eu já não sabia mais como explicar isso para ele, mantendo a gentileza e a cortesia, e eu pus a mão no ombro dele e falei assim com ele: mas na minha igreja, os líderes honram seus liderados, porque lá os líderes se servem por último. É claro que eu peguei essa frase desse livro do Simon Sinek, Líderes se servem por último, né? Não é uma frase minha, mas o conceito é um conceito que eu aplico aqui na igreja muito antes de conhecer esse livro. Por isso eu fiquei tão apaixonado quando eu vi esse livro pela capa. Eu já fiquei impactado. Por quê? Não é o fato de servir por último que honra, mas demonstra o nosso sentimento de honra. Por quê? Porque nós líderes entendemos que o nosso papel é servir nossos liderados. Eu sei que isso pode chocar um pouquinho com o que você entende sobre liderança, mas a expressão liderança servidora é uma expressão que, na verdade, ela foi muito usada alguns anos atrás, talvez na década passada. A gente ouviu muito sobre liderança servidora. Livros foram escritos sobre esse assunto e nós, quando observamos essa questão de liderar servindo, eu de fato preciso dizer para você que, para mim, isso é como se fosse um pleonasmo. É como falar subir para cima, entrar para dentro, liderar e servir é praticamente a mesma coisa. Eu entendo que nem todo mundo que serve lidera, mas todo mundo que lidera serve. Eu quero que você perceba isso a partir do seguinte entendimento: chefes, eles demandam tarefas. Mas líderes não apenas demandam as tarefas, mas ao demandar as tarefas, eles se envolvem com seus liderados para facilitar o cumprimento dessas tarefas de forma rápida, de forma excelente, de forma eficaz. Então, o papel do líder não é mandar fazer, mas além de dizer o que tem que ser feito, ele precisa que o seu liderado entenda que tudo o que precisa para que aquela tarefa aconteça de maneira maravilhosa, o líder está providenciando para que isso aconteça. Você entende isso? Eu preciso que você entenda essa diferença, porque você precisa avaliar se a sua liderança tem sido servidora ou tem sido um chefe, ou se você tem sido um chefe e não um líder. Se você tem sido um aplicador de tarefas e não um influenciador das pessoas. Muitos anos atrás, eu trabalhei com um pastor no Rio de Janeiro, Valdomiro Timchaker. Hoje ele já é falecido, mas esse homem, ele conheceu centenas de países no mundo, sem medo de errar. Ele falava alguns idiomas. E aquele pastor, ele me ensinou uma coisa que marcou a minha vida para sempre. Ele disse o seguinte: nós temos a nossa mente treinada a replicar o modelo de liderança que os nossos governos políticos exercem sobre nós. Simplificando o que ele disse, por exemplo,
Se você está num modelo de ditadura e você lidera uma empresa, ou se você lidera a sua família, ou se você lidera a sua igreja, a tendência natural é que a sua mente replique sobre os seus liderados um modelo de ditadura. Você não aceita questionamentos, você impõe a sua vontade, você centraliza em você toda a sua liderança. Se você está num governo socialista, a tendência é que você sempre pense que tudo tem que ser igual para todos e não valorize, por exemplo, processos de meritocracia, que as pessoas que se esforçam mais mereçam mais e as pessoas que se esforçam menos mereçam menos, por exemplo. Né? Eu não quero entrar aqui no modelo, mas nós aqui no Brasil estamos num governo político de democracia, que no papel, assim como os outros governos, tem suas coisas lindas, tem seus exemplos bonitos, mas que na prática, o que acontece conosco aqui no nosso país? Acontece o seguinte, nós temos uma democracia onde nós elegemos através do voto os nossos líderes, os nossos governantes. E qual é o papel desses líderes, desses governantes? Qual é a expectativa, na teoria, que eu e você temos dos nossos liderados, dos nossos líderes? É que eles nos sirvam. Para que um presidente é eleito? Para servir ao seu país. Para que um deputado, um legislador é eleito? Para servir o seu país. Para que um prefeito é eleito? Para servir o seu país. Da mesma maneira, os vereadores, os deputados estaduais, os senadores, todos são eleitos para servir o país. Mas o que nós estamos enxergando há anos e anos na nossa democracia brasileira? Que elegemos as pessoas para nos servir. E, no fundo, elas se servem de nós. Eu sei que é triste dizer isso, e eu declaro que isso vai mudar na nossa nação. Mas nós, liderados, nos servimos, nos sentimos usados pelos nossos líderes. Eles se servem de nós em vez de nos servir. O que acontece? Quando você se ascende a um papel de liderança, quando você assume um papel de liderança, o que você enxerga? Agora eu terei pessoas para me servir. Isso acontece na família, isso acontece nas empresas, isso acontece nas igrejas. Você olha para os seus liderados como pessoas que existem para servir você. Isso é um erro, porque o líder com o caráter de Cristo aprende que ele precisa servir aquele a quem eles lidera. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. O próprio Jesus disse. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Grifa isso. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 42 a 45. O texto está dizendo, do lado de fora pode ser assim, mas não será assim entre vocês. Se você quer ser líder, você deve servir ao que você lidera. E Jesus disse, eu mesmo não vim para ser servido. Ele era o Senhor dos senhores, ele era o Rei dos reis, mas o que ele fez? Veio nos servir. Não é assim entre nós. Para servir seus liderados, você precisa estar junto deles. Você precisa entender o coração deles. Você precisa caminhar com eles. Para servir os seus liderados, você precisa entender a vocação da liderança que você te deu. Sabe, na nossa cultura, nós estamos desenvolvendo uma mentira, que empregados e patrões são inimigos, que professores e alunos estão do lado contrário, que líderes, se servirem seus liderados, serão vistos como uma liderança fraca, líderes fracos. Isso é mentira. Quando um líder ganha, o seu funcionário, o seu liderado ganha. Quando um patrão ganha, o seu funcionário ganha. Quando o funcionário ganha, o seu patrão ganha. Se você tira uma nota ruim, isso é ruim para o seu professor ou para você?
é muito pior para você, mas também é ruim para o seu professor. Quando vocês dois, quando você tira uma nota excelente, é bom para você e é bom para o seu professor. Nós precisamos entender que nós não estamos em lados contrários, em lados opostos. Líderes e liderados caminham para juntos melhorarem, para juntos avançarem. Sabe por quê? Porque juntos nós somos melhores. Deus abençoe você.